Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Maria Ivelônia, servidora de carreira do Sistema Socioeducativo, assistente social. Estou como vice-presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e diretora de Proteção Especial no Ministério da Cidadania. Estamos aqui, para dar continuidade à nossa aula sobre trabalho infantil e tenho a honra de estar acompanhada aqui da Virgínia. Oi, bom dia. Oi, professora, tudo Olá. bem? É um prazer estar aqui hoje com vocês, participando da aula da professora Maria Ivelônia. Bem-vindas, E eu vou estar aqui contribuindo também nas interações. Então, mandem suas dúvidas, suas boas práticas, participem com a gente para que a aula flua bem bacana. Muito bem. Então, acompanhando, a apresentação que vocês também têm aí acesso, nós vamos falar hoje do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET. O PET, ele foi criado em 1996 e, como principal normativa, tem a Lei Orgânica de Assistência Social, em especial no seu artigo 24. Compreende o que o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil? Transferência de renda, trabalho social com famílias e oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontrem em situação de trabalho. É importante mencionar que tem um caráter intersetorial esse programa. Ele envolve a articulação das políticas públicas, sejam também de entidades privadas e da sociedade em geral. Então, é importante ressaltar que para o enfrentamento ao trabalho infantil é importante a união de esforços e, por isso, esse programa tem esse caráter intersetorial. Continuando a nossa apresentação, tem aí para vocês uma linha histórica do PET. Vocês veem desde o lançamento em 1996 e aí é importante destacar que o programa é uma decisão governamental, porém muito orientada por um esforço da organização civil, pelo um debate que aconteceu em toda a sociedade e uma mobilização, uma inquietude contra o trabalho infantil. Seguindo, nós temos entre os anos de 1997 e 2000, esse modelo inicial do PET, que é a jornada ampliada, a garantia de renda e o atendimento socioassistencial às famílias. Em 2002, nós temos a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, a CONAET. Ela foi instituída, por uma portaria e essa comissão, ela orienta, ela norteia para que estados e municípios também possam montar suas comissões. É importante você, conselheiro tutelar, você, conselheira tutelar, é importante fazer parte dessas comissões intersetoriais aí no seu território, aí no seu município, É importante vocês participarem dessas comissões. Por quê? Porque é um espaço em que tem representantes das diversas políticas, tem representante da sociedade civil e você certamente e muito poderá contribuir com proposições, com críticas, enfim, com certeza a experiência que o Conselho Tutelar tem desse cotidiano de trabalho, desse cotidiano de proximidade com essas demandas e muito vocês poderão contribuir nessas comissões municipais. E aqui continuamos nessa linha histórica do PET, falando que em 2005 tem a instituição do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Então, a partir daí, vemos ações programáticas, como o Sentinela. Não sei se vocês lembram, do programa Sentinela,
teve o redimensionamento, né, e incorporado os serviços continuados do SUAS, sendo que aqueles atendimentos que eram feitos, inclusive a questão do trabalho infantil, passa a ser atendido nos CREAS, nos Centros, né, de Referência Especializada de Assistência Social. Então, a proteção social especial, ela passa a ser o espaço de atendimento dessa violação de direito, que é o trabalho infantil. Então, por isso, fica o CREAS ali sendo o responsável por esse tipo de atendimento. Mas e aí, se você está atuando em um município que não possui a proteção social especial organizada na forma de equipamentos, não possui os CREAS, como que você faz? Certamente você tem no teu município uma equipe responsável pela proteção social especial. Então, é nesses espaços que são atendidos os casos de violação de direitos, aqui a exemplo que estamos falando, trabalho infantil. Ainda em 2005, aí, na nossa linha histórica, nós temos uma portaria, uma portaria de 28 de dezembro de 2005, aonde acontece a integração entre o programa Bolsa Família e o programa de erradicação do trabalho infantil. Então, antes, nós tínhamos as chamadas Bolsa PET, tinha a Bolsa PET urbana, a Bolsa PET rural. A partir desse momento, ao invés daquela família receber o recurso via chamada Bolsa PET, passa a receber um recurso do programa Bolsa Família. Então, essa daí é uma das mudanças que tem no programa ao longo dessa história. Em 2011, tem um fato que nós consideramos importantíssimo, que é quando o PET é incorporado à Lei Orgânica da Assistência Social. Então, mesmo sendo um programa, esse é um programa que está incorporado, né, à Lei Orgânica de Assistência Social. E ele vem com esses 3 eixos, que é a transferência de renda, que é o trabalho social com as famílias e a oferta de serviços socioeducativos para crianças e adolescentes. Ainda nessa linha histórica do PET, em 2013, temos o reordenamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E o que é isso? É quando começa-se a incluir crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil com outros grupos do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. E aí, gostaria de realmente dizer para vocês que considero importantíssimo essa situação. Por quê? Antes, nós tínhamos essa jornada ampliada em que crianças e adolescentes vítimas de trabalho infantil ficavam em um espaço reservado, mas um espaço em que todos sabiam que ali estavam crianças que eram vítimas de trabalho infantil. E aí, professora Virgínia, eu penso que isso traz também a questão da estigmatização, porque você tem um espaço, você tem um local em que todo mundo sabe quem são aquelas crianças. Exatamente. E você, inclusive, está ali impedindo que elas possam se relacionar, possam estar junto a outras crianças de outras situações. Não é isso? É isso, então, professora. Considero que esse é um importante marco. A partir do momento em que essas crianças vão para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e ficam com outras crianças, outros adolescentes, outras pessoas com diversas situações, com diversas experiências de vida, ali é oportunizado para aquela criança, primeiro, sair de um espaço de estigmatização e ir para um espaço de convivência, um espaço em que ela não precise dizer por que ela está lá. Ninguém precisa saber
qual é a motivação de ter sido encaminhado para aquele serviço, mas que está ali como qualquer outra criança ou qualquer outro adolescente do município participando das atividades. Então, em 2013, a criança que é egressa do trabalho infantil, ela passa a ser público prioritário dos serviços, né, dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Ainda aqui na nossa linha histórica, em 2014, tem esse modelo, né, o modelo das ações estratégicas do PET, que é um modelo de fortalecimento da gestão por meio de 5 eixos estruturantes. Gostaria aí de ressaltar que às vezes as pessoas perguntam, o PET acabou, né? Não tem mais o PET? O PET é um programa de erradicação do trabalho infantil e ele continua existindo. O que teve em 2014 foi um modelo, uma organização de orientação para a gestão. Como dizia, o trabalho infantil no primeiro momento era um trabalho infantil que dependia muito da fiscalização para combater, seja nas empresas, nas carvoarias, mas a fiscalização é quem fazia esse principal enfrentamento. Chega um momento em que o trabalho infantil, ele precisa ser ações da gestão. Por quê? Porque é um trabalho infantil que só vai ser vencido, só vai ser combatido quando as pessoas compreenderem o que é trabalho infantil, quando rompermos com algumas culturas que estão instituídas e que facilitam essa propagação do trabalho infantil. Então, dizer para vocês que a EPETs, né, são aqui estratégias, são ações estratégicas do PET e são baseadas em 5 eixos que mais à frente nós vamos ter contato com cada uma delas. Aqui em 2016, a gente tem algo também bastante importante, que é o lançamento do SIMPET. O SIMPET, o Sistema de Monitoramento das Ações Estratégicas. Nós temos falado bastante da importância de planejamento para as políticas públicas. Então, são vários os profissionais que embasam todo o seu trabalho, e é assim que tem que ser, embasam em planejamento. Então, esse sistema é um sistema que ele está acessível para os profissionais da política de assistência social, e ali eles conseguem colocar todo o planejamento do município com relação ao enfrentamento ao trabalho infantil. Inclusive, o que é tratado nos comitês, como aqui foi falado, as ações que são sugeridas pelos comitês ficam ali nesse sistema de informações do trabalho infantil. Então, é ali onde você consegue saber o que o município tem feito. Fez audiência pública, fez uma mobilização, fez um debate, fez uma palestra numa escola, fez uma palestra numa ONG, enfim, ali fica registrado nesse sistema quais as ações que o município tem tido para o enfrentamento do trabalho infantil. Na sequência, nós temos, destaquei para que vocês acompanhem, alguns pontos primordiais nessa trajetória do PET, que é em 2011, quando o PET é incorporado à LOAS, que é o programa, que é a Lei Orgânica de Assistência Social, com esse caráter intersetorial, integrando a Política Nacional de Assistência Social no âmbito do SUAS, assim como também o reordenamento do serviço de convivência, onde crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil passam a ser público prioritário. E também, enfatizar que houve o redesenho do PET. Isso é importante para que vocês possam, aí nos municípios, para que vocês possam entender que o PET não acabou. O que tem é um aprimoramento do programa.
Falei para vocês dessas ações estratégicas do PET. Então, são 5 eixos, né? Esse programa é embasado em 5 eixos. E quais são esses eixos? Primeiro, informação e mobilização. Temos falado bastante sobre a importância de informação sobre o que é trabalho infantil, sobre as consequências do trabalho infantil na vida de crianças e adolescentes. E mobilização, também falamos que toda a sociedade, todas as pessoas são responsáveis pelo enfrentamento ao trabalho infantil. Eixo 2, identificação. Também já falamos da importância de combater a partir do momento que eu identifico. Então, eu preciso saber aonde está o trabalho infantil, quem são as crianças vítimas de trabalho infantil, porque com essa identificação eu consigo ter uma ação efetiva. O terceiro eixo é o eixo proteção. Muitas dessas crianças estão em situação de trabalho infantil pela insegurança da renda. A família tem a insegurança da renda. Então, esse é um eixo que trabalha a questão da transferência de renda e a inserção em serviços socioassistenciais. O quarto eixo é o eixo da defesa e responsabilização. O que acontece? É a necessidade de fiscalização e autuação dos empregadores, que porventura nas suas empresas estão empregando crianças e adolescentes sem a devida proteção, porque nós falamos aqui das excepcionalidades, nós falamos da importância da aprendizagem, nós falamos da questão dos estagiários, dos aprendizes. Isso é diferente. O que eu estou falando é de empresas que colocam na sua cadeia produtiva o trabalho de crianças e adolescentes. Inclusive, nós temos denúncias de empresas, situações que tomaram conhecimento aí nacional. Então, a importância desse eixo, inclusive das medidas protetivas à família. O quinto eixo é o monitoramento. E aí, esse monitoramento são ações estratégicas planejadas, o próprio sistema de monitoramento, o SIMPET, todos esses são importantes para esse eixo monitoramento. Trazer aqui para vocês a importância de parcerias, de atores envolvidos. Por meio desses eixos, vocês percebem que não é apenas um ator social que consegue fazer esse enfrentamento, mas que precisam de muitos profissionais, muitos atores sociais envolvidos. Nós temos em âmbito do governo federal, nós temos o Ministério da Saúde, nós temos a Política de Educação, o Ministério Público do Trabalho, Ministério da Justiça, Receita Federal, as articulações também com a sociedade civil organizada, como o Fórum Nacional PET, organismos internacionais, como a Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Enfim, é entender que seja no âmbito federal, estadual ou municipal, nós precisamos de todos esses atores envolvidos, todos esses atores atuando de forma colaborativa. Por isso, tenho falado da importância dessas comissões. Cada município chama de uma forma, comitês, comissões, enfim. O importante é que vocês tenham espaços em que vários atores sociais estejam debatendo sobre como enfrentar o trabalho infantil no meu município. E aí, trago para vocês cada eixo desse. Conselheiro tutelar, é você que vai cumprir cada eixo desse? Não. Estamos aqui para que você conheça e participe dos comitês, participe dos debates no teu município. E para isso, você precisa conhecer
o que é cada eixo, precisa conhecer quais são as ações de cada eixo, até para que você possa avaliar como que isso está acontecendo no teu município, para que você possa pensar em estratégias de colaborar com esse enfrentamento, ok? Então, vamos aí para o primeiro eixo, que é o eixo de informação e mobilização. Este eixo, ele busca a sensibilização e a mobilização dos diversos atores e segmentos sociais envolvidos na erradicação do trabalho infantil. Quem são esses atores? Os agentes públicos, os movimentos sociais, as centrais sindicais, as federações, associações, enfim, quem você entender no município que precisa e que pode estar colaborando. Quais são as ações que poderão ser desenvolvidas nesse eixo? A articulação com a vigilância socioassistencial, visando a produção e sistematização de informações do território. Mobilização e sensibilização dos profissionais da rede socioassistencial, fortalecendo o combate ao trabalho infantil na agenda pública. Quais são os temas que vão para a agenda pública? Você que é tão envolvido com políticas públicas, o que vai para uma agenda pública? Vai para a agenda pública o que é debatido, vai para a agenda pública o que toma importância. E algo só só é importante quando ele é debatido. Por isso, falamos tanto da importância desse debate, dessa mobilização. Vamos aí também, ainda como sugestão, com relação a essas ações, falar da realização de campanhas voltadas para difundir os danos do desenvolvimento de crianças e adolescentes quando são colocados em situação de trabalho infantil. E aí você, nessas campanhas, pode considerar as ocupações que são identificadas no teu território, Talvez fique melhor para quem participa desses momentos, dessas campanhas, se você conseguir colocar dessas consequências a partir das situações que você tem no teu território. O apoio e o acompanhamento da realização de audiências públicas para firmar compromissos com a finalidade de erradicar o trabalho infantil nos territórios. Também trago aqui a importância das audiências públicas, trazermos notoriedade a esse tema por meio das audiências públicas. Mais à frente vou falar especificamente dessas audiências públicas. Aí temos como sugestão para o município de vocês que seja feito um grupo de trabalho intersetorial, como disse, cada um pode chamar de comitê, de comissão, grupo de trabalho, enfim, o importante é que estejamos ali no debate para conseguirmos estratégias de enfrentamento ao trabalho infantil. Assim como a audiência pública também é uma sugestão, por quê? Porque por meio dessas audiências públicas são firmados compromissos e são proposto planejamento nas agendas intersetoriais. Além da realização de oficinas, seminários em escolas, nas unidades básicas de saúde, capacitação feita nas equipes e pelas equipes. Então, é importante essas trocas de conhecimento, que as equipes possam capacitar umas às outras. A equipe de saúde possa, a partir do seu olhar da política de saúde, capacitar com relação ao trabalho infantil. As equipes da política de assistência social, a partir do seu olhar com relação à política de assistência social, promover uma capacitação dando ênfase à política de assistência social, Enfim, é importante haver essas capacitações. Elaboração de cartazes, cartilhas, notas técnicas, tudo isso também e muito orienta e muito funciona nesse combate ao trabalho infantil. Temos aí em seguida o eixo identificação. Identificação é o quê? É a realização de diagnóstico que subsidie a identificação das características e da concentração do trabalho infantil nos municípios. Quem pode apoiar nessa realização de diagnóstico?
a vigilância socioassistencial do teu município. Certamente, a partir do cruzamento de dados, a partir das informações que estão nos sistemas, é possível fazer essa identificação de trabalho infantil. Assim como a necessidade de registro obrigatório de crianças, adolescentes e famílias que estão em situação de trabalho infantil no cadastro único. É importante que seja registrado. Quais são as sugestões que eu trago aqui para que vocês façam no município? Capacitação permanente das equipes dos serviços de abordagem, das equipes volantes, né? Essas equipes são geralmente as que fazem o trabalho de busca ativa. Então, é importante que estejam devidamente capacitadas. Por que insisto na importância da capacitação? Porque, por vezes, nós temos nossa formação, mas não necessariamente compreendemos sobre um determinado tema. Vamos imaginar, por exemplo, um assistente social. Assistente social ficou na academia, se formou, mas não necessariamente na grade curricular dele tinha uma matéria específica sobre trabalho infantil. Então, ele é formado, ele está capacitado para atuar no município, para ser contratado, ele tem um perfil, mas não necessariamente tem todas as informações e toda a compreensão sobre o que é trabalho infantil. Então, isso estou falando desse tema, mas qualquer outro tema específico que seja, a importância de nos capacitarmos, sempre temos algo a aprender. Sei que vocês, conselheiros tutelares, conselheiros de direitos que estão aí conosco nessa capacitação, cada um tem um grau de informação, um grau de formação, mas certamente algum aprendizado e alguma troca está sendo possível neste momento. Então, ressaltar a importância das capacitações. Também, dizer que é importante promover a qualificação e articulação das equipes, Tenho falado muito da questão das equipes terem essa sintonia, das equipes trabalharem de forma colaborativa. Por que insisto tanto nessa situação? Nós estamos ali atuando no município. As pessoas, os munícipes são os mesmos. Então, não podemos pensar que as coisas são tão distantes umas das outras, mas são as mesmas pessoas que estão ali para serem atendidas pelas diversas políticas públicas. Então, é melhor que exista essa integração. Na sequência, eixo proteção social. Proteção social, definição de fluxos e protocolos de atendimento às crianças, adolescentes e suas famílias na rede de proteção social. Então, é importante que exista aí no seu município um fluxo e um protocolo de como atender. É importante que saiba-se, por exemplo, como deve acontecer o encaminhamento das crianças e adolescentes que foram identificadas para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Como que eu vou encaminhar e acompanhar as famílias das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil para o trabalho social que é realizado nos CRAS, nos CREAS. Então, precisa que tenha esses fluxos e esses protocolos, assim como o encaminhamento dessas famílias e dessas crianças para as políticas de assistência social, para a política de saúde, para a política de educação, de cultura, de esporte, de lazer. Assim como a promoção de ações integradas entre os serviços e a rede de políticas setoriais, que são integradas, que são ali disponibilizadas para esse atendimento integral a crianças, adolescentes e suas famílias. Percebam que quando falo desses eixos, algumas ações, elas constam tanto num eixo quanto no outro. Então, para dizer que esses eixos, eles não são isolados, mas que eles realmente interagem, que eles realmente têm esse link aí uns com os outros. Como sugestão desse eixo proteção social,
sugiro aqui o mapeamento da rede de serviços. Então, você aí no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, vocês conselheiros tutelares, é importante que vocês conheçam quais são os serviços que tem no meu município. Como que eu posso encaminhar se eu não os conheço? Então, é importante fazer esse mapeamento, mapear qual é a rede de serviços que tem no seu município. Porque se você mapeia essa rede de serviços, se você mapeia quais são as ações, né, que tem no teu município, que você pode estar articulando para priorizar tanto as famílias quanto priorizar as crianças que são vítimas de trabalho infantil, os adolescentes que são vítimas de trabalho infantil, você pode fazer uma indicação que realmente seja eficiente. No eixo defesa e responsabilização, aqui falamos sobre a importância de articulação com as superintendências, com as gerências e agências regionais de trabalho e emprego para fomento das ações de fiscalização. Assim como é importante também a articulação com os conselhos setoriais, com os fóruns, com a sociedade civil, para fortalecimento, inclusive, do controle social. Como sugestão, né? Trago aqui o encaminhamento das situações de irregularidade na oferta das ações e dos serviços, a mobilização dos órgãos de controle e fiscalização. Tudo isso é importante que vocês dialoguem nesses espaços de construção coletiva, que são os grupos de trabalho, que são os comitês. Seguindo, no eixo monitoramento, falo da questão da vigilância socioassistencial, que tem papel fundamental no monitoramento das ações estratégicas do PET. Inclusive, é a partir dessa vigilância socioassistencial que vai ser possível orientar o seu planejamento, orientar quais são as principais ocupações nesse território, né? Qual é a maior incidência de trabalho infantil. Então, é importante porque é a partir desse diagnóstico que é feito que vai ser possível construir indicadores que vão servir para você mensurar qual é o impacto e qual é o resultado que está tendo nas tuas ações de enfrentamento ao trabalho infantil. Temos como sugestões, e aí deixar claro, são sugestões, é apenas para que possa orientá-los. De repente, você tem outras sugestões, você pensa que no teu município é de outra forma que dá certo. Aqui são sugestões para poder contribuir no debate que vocês fazem no município de vocês. Então, como sugestão nesse eixo, essa articulação com a vigilância socioassistencial para que possam elaborar, para que possam coletar, sistematizar os indicadores, né, de monitoramento. Definir fluxo de informações, como que vai passar a informação de um setor para o outro, é algo que vocês podem estar definindo esses fluxos. Assim como a elaboração de um instrumental de acompanhamento das ações intersetoriais do PET que foram pactuadas lá na audiência pública que tanto tenho falado com vocês. Trago aí para que vocês conheçam, nós no governo federal enviamos para os conselhos tutelares, né? Não sei se foi possível chegar a todos os conselheiros tutelares, a todos os conselheiros de direito, mas caso vocês não tenham de forma física, vocês conseguem por esse link aí, vocês conseguem ter acesso a esse caderno de orientações técnicas para aperfeiçoamento do programa, da gestão do programa de erradicação do trabalho infantil. Então, esse foi um caderno que foi feito com a contribuição de vários profissionais que estão na ponta, foi passado pela revisão de vários profissionais que tiveram o acesso a este caderno até que ele fosse lançado. Então fica também o nosso agradecimento a todos os conselheiros tutelares que, à época da elaboração desse caderno, puderam
contribuir, puderam mandar suas sugestões. Então, é um trabalho feito a muitas mãos e eu espero que ele contribua para vocês, né? Está aí como vocês podem acessar esse caderno. Sobre a questão da proteção no território a crianças e adolescentes. Primeiro dizer que esse território é um espaço privilegiado de atuação das equipes intersetoriais. É onde se dão as dinâmicas de proteção. Então, são nesses espaços, é no território que você consegue identificar quais são as vulnerabilidades, mas também quais são as potencialidades desse território. Nós temos vários exemplos no Brasil afora de que uma das dificuldades que o território enfrentava era a falta de opções na política de esporte ou na política de lazer. E aí, nesse trabalho colaborativo entre as diversas políticas, nós temos aí exemplo de escolas que funcionam aos finais de semana, cedendo seus espaços para que possam acontecer partidas de futebol, enfim, possam acontecer ali a prática de esportes, possam acontecer a prática de atividades culturais, enfim, a gente sabe que no território que é possível fazer essa atuação e uma atuação que realmente venha propiciar o enfrentamento desses riscos e dessas vulnerabilidades. Continuando, trago aqui também um link para que vocês acessem os diagnósticos intersetoriais municipais que foram produzidos pela Organização Internacional do Trabalho e à época se chamava Ministério do Desenvolvimento Social, MDS, hoje Ministério da Cidadania. Então vocês conseguem ter acesso aqui a todos os diagnósticos municipais, todos os municípios brasileiros. Quando um município tem dificuldade de identificar situações de trabalho infantil, apesar dos dados apontarem para a sua existência, o que fazer? O que acontece? Por vezes, lá no censo de 2010 foi dito, esse município tem trabalho infantil. Mas eu estou ali, sou profissional e eu não consigo perceber que existe trabalho infantil no meu município. Como que eu faço? Primeiro, é importante você considerar a diversidade de situações de trabalho infantil e suas motivações. Algumas dessas não são situações muito visíveis e também não são de fácil identificação. Então, precisa de um diagnóstico mais aprofundado. Quando você elabora um planejamento dessas ações estratégicas, né, é mais fácil de você conseguir identificar. Mas como eu elaboro esse planejamento? É imprescindível pensar e desenvolver ações que focalize nas formas menos visíveis de trabalho infantil. De repente, do setor informal, de repente, da questão do trabalho doméstico, a questão da agricultura familiar, né? Várias situações aí em que continuam empregando crianças e adolescentes. Então, é importante saber que foi reduzido o trabalho infantil. O Brasil é um exemplo de país, né, que conseguiu fazer um enfrentamento de resultado, conseguiu combater o trabalho infantil em números expressivos, mas ainda temos sim casos de trabalho infantil, porém são casos que muitas vezes ficam encobertos, inclusive pela a situação do senso comum, né? As crenças que o senso comum nos faz invisibilizar algumas das formas de trabalho infantil. Não é isso, professora Virgínia? Isso mesmo, professora. Eu queria aproveitar esse gancho do que a senhora está falando e trazer algumas contribuições, algumas reflexões que os polos estão mandando para a gente. A gente tem do polo de Araguaína, Tocantins, né, o grupo de Nádia, Luciana, Diana e Valdene, falando que a exploração do trabalho infantil é um fenômeno complexo e de causas múltiplas, como a senhora está falando. É fundamental que a sociedade se una para combater esse tipo de atividade. Proteger as crianças e adolescentes é um dever de todos. É preciso romper com algumas barreiras culturais
que o normaliza na sociedade. É preciso desmistificar a ideia de que é melhor trabalhar do que roubar ou que o trabalho é bom para criar responsabilidades, tirar das drogas ou evitar situações de violência. Quando se trata de violações de direitos, não se pode fazer um comparativo entre duas delas e pedir para a criança escolher. A escolha das crianças tem que figurar sobre uma lista de direitos e não de violações. Elas devem escolher entre estudar, brincar e praticar esportes. Acho que foi muito pertinente, né, professora? Perfeito, professora Virgínia. Eu expresso aqui mais uma vez a satisfação de estar tendo contato com profissionais tão bem preparados para atuarem como conselheiros tutelares, como conselheiros de direitos. Excelente a participação. É muito complicado quando se coloca na lista de escolhas, né, qual a violação que essa criança vai estar sujeito, ou esse adolescente. Ao contrário, e como muito bem colocou a equipe, né, de conselheiros tutelares, a lista de escolha tem que ser a lista de escolhas para a proteção, Então, assim, que dia que eu faço o esporte e que dia que eu participo de uma atividade de lazer, né? Então, assim, essas devem ser as escolhas, porque assim essa criança está se preparando para no futuro ser um profissional que consegue conviver em equipe, que consegue ser um líder, que consegue fazer gestão. Por quê? Porque tudo foi feito ao seu tempo. É verdade? Então, muito bem. Parabéns pelas colocações. Venho aqui na sequência falar de audiências públicas, né? Citamos a importância das audiências públicas, o quanto que elas devem estar presentes aí no cotidiano de trabalho de vocês, mas vamos agora falar o que são essas audiências públicas. Como vocês podem acompanhar no material, as audiências públicas, elas têm papel importante na construção da agenda intersetorial de enfrentamento ao trabalho infantil. E são ações que devem ser coordenadas, com um conjunto de atores. Dessa forma, a audiência pública é um momento privilegiado para fortalecer o tema do enfrentamento ao trabalho infantil e sua pauta de ações, por meio dessas reuniões, né? São reuniões ampliadas, que têm ampla participação de conselheiros de direitos, de conselheiros tutelares, de representantes das políticas públicas setoriais, né? Da política pública de educação, de saúde, de assistência social. Então, esse é um espaço privilegiado de atuação. Serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, né? O que aconteceu? Que espaço é esse? Então, esse é um espaço que em 2013 passou a ser ofertado diretamente pela Proteção Social Básica. E esse serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, ele tanto é executado da forma direta como da forma indireta, mas sempre e obrigatoriamente tem essa referência no CRAS, né? E tem o papel de uma intervenção social articulada com o PAIF, né? Que é para complementar o trabalho social que é feito com as famílias e assim conseguir prevenir a ocorrência de trabalho infantil, fortalecendo esses vínculos familiares e comunitários por meio da convivência. É um serviço organizado em grupos de usuários e que considera suas especificidades, né? Então, que tem a questão também da divisão por ciclos de vida. E eu, pessoalmente, como profissional, considero muito importante que nesses serviços de convivência existam espaços das diversas equipes, diversos grupos ali com diferentes idades também possam interagir. Essas trocas são muito importantes. Imagina um grupo de idosos, o quanto que não podem trocar de experiências com um grupo de crianças. Então, se for uma atividade orientada, se for uma atividade acompanhada, certamente vai produzir muitos frutos. Quem é que nunca aprendeu com uma pessoa mais velha? Quantas das coisas que vocês fazem hoje que são por orientação do pai, da mãe, de um tio, de um avô?
Então, olha o quanto que é importante essa troca de experiência intergeracional, né? Importante aí que vocês possam apostar nessas trocas. O foco do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é a oferta de atividades de convivência e a socialização. Então, são trocas culturais, são trocas de vivência, são atividades que devem ser orientadas, inclusive, além do intuito de fortalecer vínculos, mas também de prevenir situações de violação de direitos. Então, não é só para combater, mas também para prevenir que aconteça. Falamos das piores formas de trabalho infantil, né? São classificações adotadas por vários países para definir as atividades que mais oferecem risco. Então, foi proposto pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, na Convenção 182, e cada país faz sua lista TIP. Lista TIP é a lista das piores formas de trabalho infantil. Então, o Brasil é o país que tem a maior lista TIP. Ele inclui em torno de 90 situações que considera como pior forma de trabalho infantil. Nós temos outros países que têm sim a lista TIP, mas que são menos situações que elas consideram como trabalho infantil nas suas piores formas. Então, cada país tem uma compreensão. O Brasil tem a compreensão de que por volta aqui de 90 situações são de piores formas, como, por exemplo, nessas piores formas podemos incluir a escravidão, a venda e tráfico de crianças, exploração sexual, realização de atividades ilícitas, enfim, muitas são as situações. Com relação, a aspectos éticos, estamos falando de profissionais, estamos falando de pessoas que têm uma atuação ali no município. Então, é importante que seja superado a histórica criminalização das famílias diante de suas vulnerabilidades. Eu fico realmente muito contente com os comentários que vocês fizeram ao longo deste curso, que mostram que quando vocês estão indo atuar como conselheiros de direitos, como conselheiros tutelares, vocês estão indo atuar ali orientados por uma legislação e não pelo senso comum, e não no sentido de que eu tenho que criminalizar esta família, ela é a culpada, vou culpabilizá-la, mas não, vocês têm falado muito da questão da proteção à família e da proteção às crianças e adolescentes. Então, é importante também, dentro desses aspectos éticos, falar da importância desse trabalho intersetorial, para enfrentar essas alternativas, para termos alternativas de superação do trabalho infantil, como, por exemplo, a questão da renda, da cultura, dos vínculos afetivos. Também falo dos processos de trabalhos construídos com as famílias e não sobre as famílias. Tenho enfatizado muito em todos os espaços que posso, do quanto que é importante perguntar para as pessoas, o que elas querem para elas, porque por vezes nos sentimos tão profissionais e tão preparados que somos nós, professora Virgínia, que queremos dizer o que é bom para o outro. É verdade. Mas é importante ouvir do outro o que ele acha que é bom para ele, Perfeito. Então, processos de trabalho construídos com e não sobre as famílias, É importante. Por fim, chegando aqui ao final da nossa aula, dizer que ainda temos muitos desafios, muitos. Já enfrentamos bastante, mas ainda temos desafios, que é o aumento da identificação, principalmente identificar aqueles que estão invisibilizados. Intensificar as ações de fiscalização, ampliar a rede de assistência social, educação e saúde, fortalecer a educação integral, o ensino técnico, a formação para o mundo do trabalho com adolescentes. Enfim, temos muitos desafios, mas temos que ter a certeza que, se trabalharmos
ao invés de ficarmos apontando os defeitos e as falhas uns dos outros, mas que ao invés disso trabalharmos de forma colaborativa, nós certamente vamos sim conseguir proteger nossas crianças e adolescentes. Então, me despeço aqui de vocês, daqui a pouco estaremos aí fazendo alguns exercícios, mas o importante é que tenho visto o quanto que vocês conseguem fazer reflexões críticas, o quanto que vocês conseguem fazer reflexões sugestivas com relação ao enfrentamento ao trabalho infantil. Fica aqui o meu abraço fraterno a todos vocês. Professora Virgínia. Muito obrigada, professora, também pela oportunidade. Agradeço a vocês a participação, né, o envio das reflexões, das dúvidas. A gente vai estar também respondendo no grupo, então que não pode ser falado aqui, até porque nosso tempo é um pouquinho curto. A gente vai estar contribuindo também no grupo, né, com a reflexão desses assuntos e voltaremos daqui a pouquinho com mais aula em relação ao curso de formação continuada. Até já! Olá, estamos agora para fazer algumas reflexões a partir do que estávamos comentando. Vamos agora fazer essa atividade que tem 4 questões, né? O intuito dessas questões não é saber quantas vocês vão acertar ou quantas vocês vão errar, mas é estarmos aqui fazendo reflexões sobre esse tema: enfrentamento ao trabalho infantil, combate ao trabalho infantil. Ok? Vamos lá para a primeira questão. Primeiro dizer que as orientações, né, que todas essas questões aí apontadas, elas vão estar sendo norteadas por legislações, seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal de 88, a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, essas são as normativas que nós vamos ter como referência para resolver as nossas questões. E a professora Virgínia continua conosco aqui nos estúdios para que possamos estar aqui, né, interagindo, que possamos aqui estar fazendo os apontamentos colocados pelos nossos cursistas. Conte comigo, professora. Ok, vamos lá. Primeira questão diz assim: considerando aspectos históricos do trabalho infantil, avalie as afirmações. Por que eu coloco sobre aspectos históricos? É importante que possamos conhecer como se dá essas construções históricas, porque vamos atuar, mas precisamos atuar com um olhar, né, a respeito de como foi essa construção. E aí isso nos facilita e isso nos permite fazermos uma atuação eficiente. Diz assim, questão, item 1, diz assim: apenas com o início da Revolução Industrial, a prática da utilização do trabalho de crianças foi interrompida. Para evitar acidentes de trabalho, as fábricas contavam apenas com trabalhadores adultos. O que vocês acham dessa questão? Verdadeiro ou falso? Vamos lá, marquem aí, vocês têm o apoio dos tutores. Item 2. Considerando o início das civilizações até a Idade Média, o trabalho realizado por crianças possuía essencialmente a função de ajudar a família nas atividades de subsistência, como a produção de alimentos, né? Considerando o início das civilizações até a Idade Média, o trabalho realizado por crianças possuía essencialmente a função de ajudar a família nas atividades de subsistência, como a produção de alimentos. 3. No feudalismo, o trabalho infantil era explorado pelos mestres artesãos ou pelos senhores feudais, e estas atividades executadas eram recompensadas com comida, moradia ou aprendizado de um novo ofício. E aí pergunta: as alternativas corretas são? Importante dizer, né, aqui
principalmente você, conselheiro tutelar, quando faz um concurso, quando responde uma prova, de que as questões acima, os itens, eles são afirmações. Então, o que você vai dizer é se essa afirmação é correta ou falsa. Não estamos com isso dizendo que era correto ou não essa prática, tá? Então, entendamos aqui que é para responder a questão dizendo quais são as alternativas corretas com relação a essa questão. Então, é dizer que item 1, apenas com o início da Revolução Industrial, a prática da utilização do trabalho de crianças foi interrompido. Isso não é verdadeiro, não foi interrompido. Ao contrário, a história nos diz que foi justamente ali na Revolução Industrial que, para baratear, que para aumentar a produção a custo menor, foi bastante incentivado, foi bastante utilizado a prática de trabalho infantil, né? Então, esse item é falso. Esse item sendo falso, temos aí a 2, que diz que na Idade Média o trabalho ele era essencialmente com a função de subsistência. Exatamente. E aí a história nos mostra que hoje isso ainda faz parte do cotidiano das pessoas, de acreditar que essa necessidade de buscar a subsistência faz com que seja apoiado o trabalho infantil. E aí voltamos ao que os nossos cursistas têm aí por meio das redes sociais colocado, que o trabalho de subsistência é para os pais, é para o Estado, quando os pais não tiverem condição de fazer, mas não para crianças. Então, a afirmação é correta, a afirmação. A prática não, mas essa afirmação é correta. A questão, o item 3, diz que no feudalismo existia sim essa exploração e era trocado por comida, era trocado por moradia, também correta a afirmação. A prática não, mas a afirmação sim. Com isso, no gabarito, nós vamos ter a letra C. As alternativas corretas são a 2 e a 3, ok? Vamos lá. Questão número 2. O trabalho colaborativo da sociedade civil por meio de organizações para a proteção das crianças e o governo tem obtido resultados positivos no que se refere à redução do trabalho infantil, né? Temos comentado bastante sobre isso, do quanto que é importante governo e sociedade civil juntos em prol desse combate ao trabalho infantil. Sobre esse, porém, ainda persiste práticas de utilização de mão de obra de crianças, né? Mesmo com todo esse esforço, mesmo com as conquistas que foram possíveis, ainda existe. E sobre esse tema estão corretas as proposições abaixo, exceto, importante, novamente dizer que quando vamos fazer uma questão, responder a uma questão, importante observarmos o enunciado. E aí a palavra exceto, ela, né, é trivial para a nossa resposta. O que nós vamos marcar é o que não é uma proposição correta. A. Nos grandes centros urbanos, é costumeiro encontrar crianças e adolescentes exercendo atividades de engraxates, flanelinhas, guardadores e lavadores de carros, vendedores, malabaristas, distribuidores de panfletos em semáforos, catadores de latinha em lixões e etc. Isso, infelizmente, é uma realidade que é possível ver, especialmente nos grandes centros urbanos. Ainda é possível ver essa prática. Então, essa é uma afirmação correta. B. Ainda é comum a ocorrência de crianças desenvolvendo serviços domésticos remunerados ou em suas próprias casas ou na residência de terceiros. Também essa, infelizmente, é uma afirmação correta. C. No ambiente rural, também é frequente o uso da mão de obra infantil para a realização de atividades laborais em pequenas propriedades agrícolas. Também é algo que nós conseguimos perceber, né, no ambiente rural.
D. Milhões de crianças ainda trabalham em todo o mundo, com um número significativo delas desempenhando funções que colocam a sua saúde, segurança e o seu desenvolvimento psíquico e físico em risco. Isso também falamos bastante, de que às vezes é bem importante nesses debates, nessas palestras, nesses grupos de trabalho, estarmos também dizendo das consequências que o trabalho precoce pode trazer para a saúde das crianças e dos adolescentes. Então, essa é uma afirmação verdadeira. Letra E diz: o trabalho de crianças e adolescentes nos grandes centros urbanos é muito mais seguro para as crianças e adolescentes que exercem alguma atividade remunerada, vez que os locais onde habitualmente trabalham não oferecem tantas possibilidades de acidentes e doenças como ocorre no ambiente rural. Falso. A alternativa é falsa. Por quê? Porque tanto nos grandes centros urbanos quanto em qualquer outro lugar, trabalho de criança e adolescente é proibido. Falamos sobre o conceito de trabalho infantil, falamos sobre as legislações que proíbem o trabalho infantil. Então, aqui no gabarito, essa é a alternativa incorreta, letra E. Questão 3, vamos lá para a questão 3, diz assim: considerando o tema trabalho infantil, verifique as afirmações e responda a alternativa correta. Item 1. De acordo com a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, o PET é um programa de caráter intersetorial, integrante da Política Nacional de Assistência Social, que compreende transferência de renda, trabalho social com famílias e serviços socioeducativos para crianças e adolescentes que se encontram em situação de trabalho. Então, verdade. Item 2. O censo 2010 mostrou a redução do trabalho infantil nos setores formalizados. Nós vimos as estatísticas aí, nós temos dado que foi possível sim identificar o quanto que tem se reduzido, o quanto que reduziu o trabalho infantil nesses setores formalizados. E isso se deu em decorrência dos avanços da fiscalização e da formalização da economia. Dessa forma, as principais incidências de trabalho infantil atualmente se encontram na informalidade, no âmbito da produção familiar, do trabalho doméstico, da agricultura familiar e das atividades ilícitas. Exatamente, inclusive, algumas dessas estão na nossa lista TIP, que é a lista das piores formas de trabalho infantil. Então, a alternativa é verdadeira, essa afirmação é verdadeira. Item 3. A primeira ação para se enfrentar o trabalho infantil é saber de que forma e em que locais essas crianças e adolescentes vivenciam essa prática. Se não sabemos onde está localizado o trabalho infantil em nossos municípios, não temos como enfrentá-lo, correto? Muito bem. Então, a alternativa 3 é letra C, Porque todas essas estão corretas, são afirmativas corretas. Continuando o exercício, nós temos a questão 4, mas antes, pedir para a professora Virgínia fazer aqui o comentário do que os nossos cursistas estão colocando aí. Professora, a gente tem recebido muita contribuição dos cursistas, todos mandando já as respostas, os gabaritos das questões e muita gente aqui, inclusive, mandando fotos das discussões dentro da sala de aula. Estou gostando bastante dessa participação, dessa interação de todos os polos. A gente tem algumas contribuições em relação à aula anterior também, que se a senhora quiser eu posso também citar uma pelo menos. Professora Ivelônia, o PET está adulto com 23 anos e seus resultados, como Programa de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, à luz da realidade do Marajó, ainda é muito deficiente devido à fragilidade das gestões de assistência social e dos conselhos dos direitos da assistência social, tutelar, educação e saúde. Ok, então esse é o comentário que nós temos.
Essa é uma realidade que, infelizmente, não é de um único território, mas dizer qual é o caminho para enfrentar essa situação. É a união de esforços. Nós sabemos, sim, que uma única política e de forma isolada, ela não consegue fazer esse enfrentamento e não consegue erradicar o trabalho infantil. Mas se nós temos a convergência de esforços, aí sim nós vamos conseguir. E volto a dizer, não só a união das políticas setoriais, mas também a importância da sociedade civil participar. Nós precisamos que as famílias compreendam o que é trabalho infantil, qual a consequência do trabalho precoce para as crianças e para os adolescentes. É importante incentivarmos as empresas para que cumpram suas cotas com relação à aprendizagem. Então, esse é um trabalho que não se faz da noite para o dia. E a história nos mostra que já temos resultado, mas que devemos continuar nesse cotidiano de enfrentamento, nesse cotidiano aí, para podermos finalmente erradicar essa prática do trabalho infantil. E aí percebemos ao longo desse curso o quanto que temos aí nos territórios conselheiros de direitos e conselheiros tutelares envolvidos com essa causa, acreditando nessa causa. Então, certamente com profissionais tão bem preparados como vocês, nós vamos sim conseguir erradicar do nosso país a prática do trabalho infantil. Temos outra contribuição aqui do Polo de Manaus Centro. Trabalho infantil é uma luta árdua, tem muito a ver com a cultura de cada cidade. Nosso dever é tentar de formas estratégicas para sensibilizar os responsáveis dessas crianças. Nossas crianças precisam intensamente de nossa proteção. Trabalho infantil é uma das piores violações de direitos que uma criança pode ter na sua vida. Essa aí é a contribuição de Manaus Centro, e temos outra professora também do Polo Centro de Manaus. O conceito do trabalho infantil precisa ser amplamente divulgado. O que vemos na mídia é uma mensagem turva, que não colabora para desmistificar o equívoco. O que é compreendido por parte da população é que, depois do ECA, os filhos não podem ajudar na venda, na agricultura familiar, não podem lavar louça. Os nãos talvez precisem ser trocados pelos benefícios. Essa é a contribuição da Dalva Gurgel, do Polo de Manaus Centro. Muito bem, excelentes os apontamentos aí do Polo de Manaus Centro. Parabéns a todos vocês, conselheiros de direito e conselheiros tutelares, né, que estão aí nesse curso. Excelente a reflexão de vocês. Primeiro, trazer que realmente é tirar o senso comum, é falar de garantias de direitos. E aí, o Polo, na sua contribuição, enfatiza a importância de apoiar famílias, de sensibilizar famílias. Veja como é importante, como é diferente. Ao invés de culpabilizar, esses profissionais estão falando em apoiá-los, em sensibilizá-los. Porque muitas vezes essas famílias colocam seus filhos, colocam suas crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil pelo desconhecimento de que isso traga algum prejuízo. Mas tão logo sejam sensibilizados quanto aos prejuízos, ao desenvolvimento dessa criança e adolescente, qual é o pai, qual é a mãe que não quer o bem para seus filhos, né? Então, ressaltar aí aos colegas, né, aos cursistas do Polo Manaus, do quanto que é importante esse olhar de vocês para a sensibilização das famílias. Também apontar o comentário de Dalva, né? Dalva aí, do cursista do Polo Manaus, que ela também traz essa questão da diferença entre o que é trabalho doméstico e o que são os afazeres, né? O que é importante até para o desenvolvimento de uma criança e de um adolescente. Qual é o problema de uma criança que brincou guardar seus próprios brinquedos? Sim. Qual é o problema de uma
criança, de um adolescente arrumar seu quarto, arrumar a sua cama ao levantar. Então, em momento nenhum, né? E aí temos a professora Virgínia, que é advogada e que sabe tão bem da legislação. Isso. O Estatuto da Criança e do Adolescente não impede os pais de educarem seus filhos. Ao contrário, isso é saudável, isso é para o próprio aprendizado. É diferente de estarmos falando de trabalho doméstico, onde uma criança, por vezes, tem a responsabilidade do cuidado de outra criança. Às vezes essa criança não aguenta nem o peso daquele bebê que ela tem que sustentar, que ela tem que ficar ali cuidando. Ou, quem sabe, a responsabilidade de lidar na cozinha com uma panela de pressão, por exemplo. Enfim, nós estamos falando de trabalho doméstico, de trabalho infantil. Não estamos aqui dizendo que uma criança e um adolescente não possa ter afazeres, não possam ter responsabilidades ali dentro da própria casa, e que isso, do meu ponto de vista, acredito que do ponto de vista da professora Virgínia, isso faz com que essa criança e esse adolescente se desenvolva. Isso favorece a autonomia, né? Exatamente. A maturidade, o amadurecimento dessa criança e das responsabilidades que ela também vai ter, mas dentro daquele período, dentro daquela etapa, né, da vida dela. Muito bem. Então, o que a gente está falando é de trabalho infantil e não das atividades que, como bem colocou a professora Virgínia, favorece a autonomia e faz com que essa criança e esse adolescente se desenvolva, né? Inclusive em organização. Costumo dizer que como que as pessoas vão fazer palestra para os outros e vão orientar sobre planejamento quando, na verdade, não conseguem organizar a sua própria casa, né? Então, precisamos que cresçam crianças e adolescentes e se tornem adultos responsáveis, que, inclusive, se organizem e consigam organizar sua própria casa, seu próprio espaço, não é isso? Então, continuamos aqui, vamos lá para a questão de número 4, que diz assim: assinale a alternativa que julgar correta. Importante, se eu estivesse aqui dando aula para vocês no cursinho, né, para fazer concurso, eu já ia dizer: peguem a caneta de vocês e marquem aí correta. Vocês têm que assinalar a alternativa correta. Então, dizer que esse curso de formação também está aí orientando vocês para os concursos, orientando vocês para quando forem responder provas, né? O trabalho infantil é tema discutido internacionalmente como prática condenada, com recomendação de sanção às empresas que buscam o aumento de seus lucros, empregando crianças e adolescentes com salários menores do que os pagos aos empregados adultos, ok? No Brasil, há um movimento que distingue as empresas que não admitem a prática de exploração do trabalho infantil e as que se beneficiam com o trabalho de crianças e adolescentes. Então, aqui no Brasil existe essa distinção, inclusive algumas empresas elas se destacam por não aceitar o trabalho infantil durante a sua cadeia de produção. Nós temos excelentes empresas no Brasil que têm o cuidado e que fazem realmente fiscalização para não permitir que crianças e adolescentes participem daquele processo, daquela cadeia produtiva, né, de determinados produtos. Então, temos sim experiências muito exitosas no Brasil, temos sim empresas muito sérias aqui no Brasil. Considerando o tema trabalho infantil, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe: alternativa A. No Brasil, o trabalho é permitido a crianças e adolescentes sob a gerência de um adulto, pois assim afasta os riscos. O que você acha dessa questão, dessa afirmação? Certamente todos vocês estão dizendo que tem certeza que ela é falsa, porque no Brasil não é permitido o trabalho de crianças e adolescentes.
nem mesmo sob supervisão, sob gerência, né? E aqui nós não estamos falando de aprendizagem, nós não estamos falando de estágio, porque aí é outra coisa, isso é permitido, isso nós já vimos que são as exceções, né, que são permitidas por lei, inclusive incentivadas por todos. Então, alternativa falsa, letra A. Alternativa B diz assim: o trabalho é importante para as crianças e os adolescentes, pois dignifica o ser humano. Questão de senso comum, não é isso? Nós iniciamos lá as nossas aulas falando da necessidade de desmistificação de algumas frases do senso comum. Tem que trabalhar porque o trabalho dignifica, né? Eu costumo dizer, o trabalho dignifica o homem, não a criança e o adolescente. Bem colocado. Então, o trabalho na época certa, corretíssimo. Inclusive, se nós tivermos uma criança e um adolescente que possa se desenvolver, que possa realmente desenvolver suas competências, certamente teremos profissionais muito bem formados, teremos profissionais muito preparados para fazer gestão de equipe, para lidar com as pessoas, especialmente no momento em que hoje nós precisamos saber lidar uns com os outros, precisamos saber trabalhar de forma colaborativa, precisamos saber fazer liderança e não mais imposição. Hoje nós precisamos de líderes nas equipes e isso se conquista ao longo da trajetória de vida das pessoas. Então, o trabalho realmente dignifica o homem, mas tudo na sua idade correta. Então, a questão B também é uma questão falsa. Questão item C diz assim: na infância, o trabalho, desde que junto com o ensino formal, deve ser estimulado com vistas a uma formação integral do ser humano. O que você acha dessa alternativa? Certamente você compreendeu que essa alternativa é falsa. Por quê? Porque o que estamos falando aqui não é de aprendizagem. Não estamos aqui falando de aprendizagem. Aqui está dizendo que se tiver o trabalho na infância junto com o ensino formal, que isso está permitido. Isso é falso. Item D. É proibido qualquer trabalho aos menores de 14 anos de idade, né? Salvo na condição de aprendiz, né? Então, o que acontece? A partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, é permitido que o adolescente possa exercer as atividades na condição de aprendiz, ok? Essa questão precisa ser revista a forma de elaboração, mas pelo gabarito é a alternativa D, mas dizer que o que é permitido é na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, ok? Então, finalizo aqui com vocês os nossos comentários sobre o tema trabalho infantil. O que finalizamos são os comentários e os debates, mas certamente continuamos cotidianamente nesse propósito de enfrentamento ao trabalho infantil. Me despeço de vocês, deixando o meu cordial abraço, né? Um abraço fraterno, e passo aqui para a professora Virgínia. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, né, de estar aqui auxiliando a professora Maria Ivelônia. Foi um grande prazer. Espero que a gente continue com esse mesmo ritmo e com essas mesmas interações e participações de vocês nas demais aulas. Até breve. Tchau, tchau. Educação à distância, mudando realidades.